Começando mais um devocional, Evangelho de João, capítulo 21 e o finalzinho do capítulo, a partir do verso 15. Diz o texto: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então disse-lhe: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E assim finaliza o Evangelho de João. Jesus tem um encontro ali com os discípulos na praia e ele chama Pedro e pergunta para Pedro de três formas diferentes se Pedro realmente amava a Jesus. Quando nós lemos lá atrás que Jesus estava para ser preso, Pedro disse que morreria com Jesus. E que ainda que todo mundo abandonasse Jesus, que ele não abandonaria. E Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante pela segunda vez, você vai me negar 3 vezes. Então, quando o galo canta, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E Pedro ficou muito chateado de ter afirmado que não deixaria Jesus por nada, que morreria com ele. E na hora do aperto, na hora da pressão, na hora da perseguição ali, Pedro negou Jesus. E tanto é que o sentimento de Pedro que ele chama os discípulos para voltar a pescar. E lá atrás, quando Jesus tinha chamado Pedro, ele tinha dito para Pedro: Pedro, você vai ser pescador de homens a partir de agora. Não é mais para você, você não vai precisar de pescar peixe. E Pedro volta a pescar. Jesus chega justamente nessa noite que Pedro volta a pescar. E chama ele e fala: Pedro, você me ama? Como você falou que amava lá atrás, que daria a vida por mim. O Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas não é aquele tanto que eu achava que era. E de novo Jesus pergunta: Você me ama mesmo? Aí o Pedro responde: fala assim, eu achava que amava, mas não era aquilo tudo. Mas mesmo assim Jesus fala assim: Cuida das minhas ovelhas.
apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. E pela terceira vez, conforme, né, a tradução do grego, as palavras você me ama, a frase, a expressão você me ama, foi usada palavras diferentes para cada uma delas. E pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro se ele amava a ele, não com um amor sacrificial, como Pedro tinha dito que amava, mas com um amor num nível menor. Não de alguém que dá a vida, mas de alguém que é amigo. E Pedro fala assim: o Senhor sabe todas as coisas. Não tem jeito de enganar o Senhor. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe a quantidade de amor que eu tenho e como que eu amo. E Jesus falou assim: tá bom, Pedro. Só esse tanto aí já tá bom para mim. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe, então, é isso que Jesus espera de cada um de nós. Não que a gente seja um herói que seja capaz de dar a vida, mas que a gente, mesmo sendo de pouca força, a gente ame o Senhor ao ponto de abrir mão da nossa vida para fazer a vontade dele, no sentido de pregar as boas novas do reino, de ensinar para as pessoas que existe um caminho e fazer valer o Evangelho de Jesus. Esse foi o meu chamado e esse é o chamado de todo aquele que crê em Jesus. Nós somos portadores de boas notícias e nós precisamos levar boas notícias para as pessoas. Um dia eu estava como Pedro também, fugindo do chamado. Eu estava numa carreta que Deus tinha permitido de eu comprar, lá no interior da Bahia. E lendo um livro, e nesse livro estava justamente esse texto, esse capítulo 21 de João. E quando eu li essas coisas, meus olhos encheram de lágrimas e eu disse: Senhor, tá bom, o que o Senhor quer que eu faça? Como se fosse assim, em voz audível, eu escutei uma voz atrás de mim: vende a carreta, larga tudo e me segue. E dali mesmo eu liguei para minha esposa e pedi que ela anunciasse a carreta para vender. E nós vendemos a carreta. Saímos da capital de Belo Horizonte e viemos para o interior para cuidar das ovelhas, para apacentar o rebanho. E temos muita alegria de fazer isso, porque nós sabemos que nós estamos no centro da vontade de Deus. E fazemos com prazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, o Evangelho é isso. Hoje nós concluímos o Evangelho de João e lemos tudo a respeito de Jesus. Escrito pelo discípulo que era o mais próximo de Jesus. Então nós precisamos de crer, confiar em Jesus e obedecer aquilo que Ele ensinou. O Evangelho é simples assim. Simples assim. Que Deus abençoe o seu dia, tenha uma vida maravilhosa, mas nunca se esqueça de que Jesus precisa ser o primeiro. Jesus precisa ser o centro, Jesus precisa ser o único, Jesus precisa ser tudo que nós precisamos para viver. As outras coisas vêm como recompensa. Deus te abençoe.